Alô, minha gente. Todos estamos vivenciando essa tragédia sanitária, mas a situação está muito agravada da forma como, inclusive, de fora estão vendo o que nós estamos deixando de fazer, a desarticulação, a ausência de liderança firme no trato de uma gravidade como esta. E a repercussão é muito grande, inclusive pós-pandemia. Vamos falar sobre isso? Olá, amigos. Vamos tratar, evidentemente, da questão presente, mas também tentando já fazer um olhar para o futuro, pós-pandemia. É absolutamente lamentável o que nós estamos vivendo. O resumo da ópera é que nós estamos sem coordenação nacional. Nós estamos sem a liderança que agrega energias, forças para poder ultrapassar a crise, ou ao menos minimizar os grandes efeitos de uma crise como essa, tão grave como nós estamos vivendo. E é preciso, de novo, a gente sempre repetir, nós estamos com uma crise econômica aguda, mas que ela já estava em grave crise. Por quê? Porque nós sabemos como é que nós estamos no início de fevereiro. Quase 12 milhões de desempregados, 34 milhões fazendo o bico para tentar sobreviver, os bancos com lucro extraordinário, aumentando a desigualdade e tudo mais. Agora, o mais importante que a gente podia dizer é que a crise também é política. Por quê? Porque falta coordenação, falta rumo. É um barco navegando sem bússola e sem timoneiro. Então, é uma reação que você tem que admitir. Por que lá fora há a conclusão de que o Brasil é o pior país que está tratando da pandemia? E os conceitos que estão fazendo a nosso respeito, eles têm endereço. Portanto, tem uma questão concreta. O Brasil está hoje com um governo que, na verdade, mais hostiliza, mais cria confusão, mais acaba tendo atitudes que negam o que mesmo o seu ministro da Saúde muitas vezes propõe. Em plena pandemia, já imaginaram isso? Em plena pandemia já é o terceiro ministro de Saúde, aí inclusive com o interino, a confusão do ministro da Educação, a confusão que continua fazendo o ministro de Relações Exteriores. É um Deus nos acuda. Pois bem, agora veja a repercussão lá fora, os seus efeitos aqui para dentro. Um exemplo concreto. Essas últimas horas nós tivemos um dado que é muito, muito sério. A ameaça que está acontecendo por parte de grandes grupos de investidores, inclusive de fundos de pensão, portanto não é um grupo econômico, não é apenas um grande capitalista, e, portanto, também não é uma crítica, uma manifestação de alguém da esquerda ou comunista que vivem toda hora criando esse falso medo aí para poder assustar o povo brasileiro. Gente, nós estamos falando de fundos gigantescos, não são muitos, mas que trabalham, por exemplo, 2 trilhões de dólares, nós estamos falando de quase 12 trilhões de reais. E eles estão exatamente buscando com a sua lupa os mais diferentes países do mundo para fazer os investimentos. O que eles disseram agora? Estamos diante da possibilidade de desinvestir no Brasil, de desinvestir inclusive em títulos do governo, que são importantes no que diz respeito à própria dívida brasileira e tudo mais. Portanto, são vários desses grandes grupos de investimento, principalmente europeus, que acabam se somando àquilo que já aconteceu em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, 230 investidores institucionais remeteram uma carta ao governo brasileiro pedindo ações urgentes, inclusive no que diz respeito à questão ambiental. Então, de um lado, nós estamos vendo hoje os mega grupos e fundos de investimento, nós estamos vendo investidores institucionais, e muita gente nem percebe que aquele vídeo sobre aquela reunião absolutamente deslocada do Ministério circulou em todos esses fundos, em toda a Europa, em todos os países do mundo. O descalabro foi total. Então, somando a isso, o que nós temos hoje? Um ministro do Meio Ambiente que continua sendo ministro contra o meio ambiente. Pode isso? Por essa razão, por exemplo, eu vou dar um dado de agora a pouco. O ministro dito de Meio Ambiente acaba de anunciar que está criando um projeto chamado Floresta Mais.
Gente, é o mesmo ministro que desconsiderou e até agora não utilizou, e o governo brasileiro e nós, Brasil, não utilizamos 1 bilhão e 500 milhões que temos de um fundo, e esses recursos estão parados, que a gestão devia estar acontecendo pelo Funbil, mas pela atitude do governo isso paralisou. 1 bilhão e 500 milhões de reais. Somando-se a isso, há outro grande recurso que chega a 3 bilhões de reais, que são doações para ações dentro do Brasil, principalmente na área da sustentabilidade, da questão da Amazônia e tudo mais. Para o Brasil aplicar. Evidentemente, isso significaria você injetar recursos para fazer uma série de atividades sob coordenação do Brasil, não a mando deste ou daquele. Por outro lado, vamos analisar bem. Nós estamos diante de um acordo da União Europeia com o Mercosul que está parado. Porque o acordo só vai, na verdade, ser aplicado e vai funcionar se os 27 países que formam a União Europeia, eles, na verdade, subscreverem, eles têm que dar um aval. Pois bem, a Holanda já disse que não vai dar pela situação que está o Brasil, pela política, inclusive, ambiental, anti-sustentabilidade, anti-Agenda 2030, anti-17 ODS. Ao mesmo tempo, nós analisamos porque eles estão acompanhando tudo. Hoje tudo tem via satélite, via internet, enfim, é tudo instantâneo. E aí, de repente, a gente verifica, por exemplo, que as queimadas, os focos de queimadas, nunca cresceram tanto nos últimos 13 anos quanto agora. Mais 20% só no mês de junho, que acaba de acontecer. Aumento em 20% de queimadas em um mês. Nós tivemos focos de queimadas no ano de 2019, em 1.880 ocorrências. Em 2020, até agora, já foram mais de 2.248. E querem que o quê? Que vão aplaudir isso tudo? Agora vamos dar outro salto. Se de um lado isso está acontecendo, e ao mesmo tempo esse todo o desequilíbrio que acontece no governo brasileiro, essa desarticulação total, se nós não fizermos o dever de casa como deveríamos ter feito, inclusive para enfrentar a pandemia desde o início, estamos ainda uma crise econômica e, portanto, uma crise política, além dessa trágica e dolorosa crise. É preciso a gente dizer que nós podíamos agora já estar pensando e trabalhando, ao menos com uma grande força-tarefa, de várias pessoas, entidades e organizações de alta capacidade, para criar iniciativas pós-pandemia. Então, um é o quadro presente, o outro é como é que a gente podia estar tentando desenhar o pós-pandemia. E aí vamos dar exemplo concreto. A Alemanha, que é a maior economia da Europa e a quarta maior economia do mundo, já elaborou um novo pacote de bilhões e bilhões de euros, corte de impostos, incentivos ao consumo, ajuda às empresas. É isso que eles estão fazendo. Ao ponto, inclusive, de analisar, na própria Alemanha, um termo muito interessante, a responsabilidade global, inclusive pretendendo ampliar uma linha de cooperação com outros países. Só que não faz muitos dias, uma pessoa pertencente ao alto grupo do governo alemão, quando perguntada, etc., e comentando essa questão desse grande projeto da economia, disse claramente, tomara que a gente possa também fazer a cooperação com o Brasil. E aí completou a frase, em outras palavras, dizendo, desde que mudem. Pois bem, além disso, vamos analisar o que está acontecendo na Holanda. A Holanda está trabalhando, inclusive, uma proposta que até está trazendo componentes de uma teoria econômica. A Prefeitura de Amsterdã já aprovou, por exemplo, uma proposta inovadora de uma nova economia, que é a economia para o futuro, chamada composição economia mais solidariedade e economia menos predatória. Gente, prosperar em equilíbrio com o planeta, em outras palavras, é isso. E aí tem 5 grandes eixos que eu não vou poder tratar agora, que estão nesse novo olhar de uma nova economia que Amsterdã já está aplicando. Mas vamos lá, o desafio da União Europeia. A União Europeia, nesse momento, está trabalhando
extraordinário e instigante projeto chamado Recuperação Econômica Pós-Pandemia e Transição para Sociedades Sustentável, Justa e Resiliente. Em outras palavras, recuperação econômica pós-pandemia, mas para fazer a transição, a ponte para atravessar, para chegar a uma sociedade sustentável, justa, resiliente e pacífica. Gente, nós aqui negando o aquecimento global, negando a solidariedade, negando, inclusive, por exemplo, a própria questão dos 17 ODS e da Agenda 2030, transformando o nosso mundo, que o Brasil firmou com mais 192 outros países. Pois bem, essa proposta da União Europeia, ela prevê orçamento para 7 anos de 1,1 trilhão de euros. E eles estão chamando, em síntese, União Europeia Próxima. E nós, aqui, batendo cabeça no zigue-zague, na ausência de coordenação, nesse Deus nos acuda. Isso, para concluir, implica em a gente ficar tão alerta e compreendendo que nós vamos ter que reunir as energias que ainda temos para realmente, independente muitas vezes até de Brasília, criar um mínimo de condição para que a gente possa fazer a travessia e também incorporar, quem sabe, conceitos como este de ter uma sociedade sustentável, justa, resiliente e pacífica. Não tem outro jeito. O normal que antigamente ou antes se dizia que vamos ter que voltar, não vai existir. O novo normal, que contornos tem que ter? Está na hora de nós abrirmos essa discussão, apesar de Brasília.